Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, continuando aqui. Nosso terceiro dia de aula de teologia pastoral, é o segundo bloco. No primeiro bloco, falamos sobre o livro de Eugene Peterson, O Pastor Segundo o Coração de Deus. Gastei um tempo um pouco maior do que eu imaginava, mas o assunto é muito relevante, muito importante. Então, como eu tinha dito no meu segundo encontro, essas primeiras 3, 4 aulas, elas serão determinantes para que a gente compreenda a função do pastor, o propósito do pastor. Então, eu particularmente vejo que eu quero estar trabalhando de uma forma muito objetiva e tentando passar um pouco daquilo que ao longo dos anos a gente aprendeu para os irmãos, porque eu não tenho dúvida que vocês aprendendo isso e assimilando bem esses conceitos, vocês terão muita energia em Deus, né? Força do Espírito Santo para poder exercitar um ministério muito abençoado, tá bom? Então, vamos lá, segundo bloco, né? Nossas aulas são gravadas para que os irmãos possam estar assistindo depois e abençoando outras vidas. Tá joia? Então, meus irmãos, vamos aqui agora para a nossa apostila. Eu quero, inclusive, ler algo da minha apostila, que eu encerro esse módulo, né, que é a parte 2. Deixa eu até compartilhar com vocês. Eu encerro a parte 2 com essa citação. Aqui estamos na parte de vocação. E deixa eu pôr aqui bem para frente. Eu quero ler essa frase porque ela é linda demais e eu quero meditar com vocês um pouquinho agora sobre ela. Aqui, ó. Eu tiro do livro texto, né? Eu tiro do livro texto. Tá aqui. Frase de Philip Brooks. Olha só. Estão vendo? Vocês estão vendo aí na tela? Tá, né? Tá sim. Sim, pastor. Joia. Olha só a frase. É muito mais importante o que o ministro é do que aquilo que ele é capaz de fazer, pois o que ele é dá força ao que ele faz. Em longo prazo, o ministério é o que somos, tanto quanto o que fazemos. Lapidar essa frase de Philip Brooks. Concordam comigo? Querem gastar um minuto? Não sei se vocês já tinham notado ela no livro-texto. Queria gastar um minuto Eu aqui. acho que exprime bem aquilo que o pastor Johnny disse logo no começo, né, que é o que a gente faz no secreto, né, que a gente faz sem ser diante dos outros, que a gente faz em casa que realmente conta. Exatamente, Gil. Né? Querem comentar mais alguma coisa? Tomé, Maísa, irmão pastor Gil, Wesley? O que vocês acharam da frase? É muito mais importante o que um ministro é do que aquilo que ele é capaz de fazer. Olha que interessante. O que eu sou é mais importante do que aquilo que eu sou capaz de fazer, pois o que ele é dá força ao que ele faz. Em longo prazo, o ministério é o que somos, tanto quanto o que fazemos. Fazer é importante, mas eu posso fazer sem ser. Ué, mas como assim, pastor? Eu posso fazer sem ser? Vamos lá, meus irmãos. Brad Pitt, lá, quando fez o filme Troia, ele não era um guerreiro grego, né? Sei lá, macedônio, etc. e tal. Ele é um ator hollywoodiano.
Mas ele interpretou brilhantemente aquele papel. Stallone, quando ele fez Rocky, ele não era um lutador de boxe, ele nunca ganhou a vida por isso, mas ele interpreta muito bem. Na nossa vida, nós podemos interpretar muito bem e não ser. O que somos, o que de fato somos, é o que importa. Porque naturalmente faremos, mas nem sempre o que fazemos é o que somos. E se tratando de religião, se tratando de algo que muitas vezes tem visibilidade, performance, a gente acaba se auto-enganando. Então, essa frase que eu concluo e fecho a apostila, que eu extraio, inclusive, do nosso livro-texto, ela é uma síntese do que o Eugene Peterson disse. Tá bom? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Acho que não, pastor, tá bem claro mesmo, né? Bem claro, né? É autoexplicativo, né? Tá bom. Beleza, meus irmãos. Eu gosto dessas interações porque isso acaba ajudando bastante a gente. Mas, beleza, se os irmãos entenderam muito bem, então, bora, vamos lá. Então, vamos lá aqui para a nossa apostila. Maísa, leia para nós vocação. Inclusive, aqui, eu vou, não passei ainda para vocês, mas vou passar, tá? Vou passar esses áudios, né? Aliás, eu vou passar no nosso podcast, tá, meus irmãos? Que facilita vocês verem. Eu acredito que eu já devo ter colocado no podcast, no meu podcast, esses áudios, tá bom? Então, pode ler, Maísa, vocação. Pastor. Vocação. Dar aos alunos um material de apoio às mensagens. Aprovado. Cuidando da nossa raiz e Enoque. Pedi uma lição de casa onde eles devem ouvir uma das 3 e depois entregarem uma declaração escrita confirmando que ouviram. Na época que eu fiz essa apostila, eu pedi para escolher, mas na realidade agora vocês terão que ouvir esses 3 áudios, tá bom? O tema deles é aprovado, a outra é cuidando da raiz, eu já trabalhei um pouco em algumas aulas sobre isso, né? Essa mensagem aprovado, eu aprendi tanta coisa importante com o seu chat, já mencionei em algumas aulas no passado. Cuidando da nossa raiz, eu aprendi esse tema, eu extraí de uma mensagem de um congresso de pastores lá em Fortaleza, da Igreja Batista Central de Fortaleza, em que o Ed René Kivitz pregou uma mensagem maravilhosa sobre Josué 3:5, e depois pregou outras mensagens, e logo, enquanto ele pregava, ele citava essa frase que um pastor ancião disse para ele: cuide das raízes, não se preocupe da copa das suas árvores. E essa frase não parou de ecoar nos meus ouvidos, e eu comecei a trabalhar e preguei 3 mensagens sobre ela, sobre esse tema, cuidando da nossa raiz. Eu achei fantástico. E Enoque, né? Enoque também eu acabei pregando, eu acho que a vida de Enoque é a grande demonstração de alguém que era, né? Mais do que alguém que fez. Então, não preciso falar muito, tá bom? Né? Tá joia? Então, aí, você continua lendo para nós, por favor? Vocação e santificação. Qual a diferença? Santificação. Explicar o conflito que surge na cabeça dos candidatos ao ministério. Se nós orarmos como Billy Graham, ficaremos tão santos como ele, mas não conseguiremos ganhar tantas vidas como ele. Por quê? Isso acontece por causa da diferença existente entre santidade e vocação. A santificação tem a ver com nossa vida em relação a Deus. Vocação tem a ver com o papel que Deus deseja que desempenhemos em nossa vida no ministério. Ao nos santificarmos, facilitamos todo o trabalho da nossa vocação. Ou seja, irmãos, parece bobeira, mas a gente se perde o tempo todo nesse ponto. A gente acaba achando que se eu estou me consagrando, logo eu serei como fulano, não necessariamente. A santificação tem a ver com a minha comunhão com Deus. E a minha vocação tem a ver com aquilo que Deus me separou para fazer. Lembrando aqui que vocação a gente tem que fazer 2 tipos de leitura. Deus vocaciona todas as pessoas para a salvação. Mas eu, agora, ao abordar sobre a vocação,
eu estou querendo mais ir ao ministro. Por exemplo, irmãos, o seminarista. Vocês foram separados por Deus durante um período longo para aprender com ele. Para quê? Para que depois disso vocês possam servir na igreja local. Com o quê? Com o dom que ele te deu. Ou seja, a vocação tem a ver com essa capacidade de desenvolver o seu dom na melhor da sua performance, dando o melhor de si. Então, não confunda santificação com vocação. Você pode se consagrar tanto quanto o vosso pastor, mas nem por isso você fará as obras que ele faz. Mas você terá uma intimidade com Deus tão grande quanto o pastor. De repente, o irmão vai ser o quê? Um diácono. O irmão vai ser o quê? Um intercessor. Então, a santidade tem a ver com esse ato de nos purificarmos, de nos enchermos de Deus, de nos consagrarmos. E a vocação tem a ver com o dom pelo qual Deus me deu. Tudo bem até aí, meus irmãos? Tranquilo? Amém, tranquilo. Tranquilo. Então, Maísa continua lendo aqui, por exemplo, vocação, né? Vocação. Vocação tem a ver com a copa da árvore que Deus nos fez ser. Santidade tem a ver com a saúde dessa árvore e seus frutos perfeitos. Certo ministro, na ânsia de querer ser o maior pastor de São Paulo, um pastor ancião disse a ele: filho, cuide de sua raiz, não se preocupe com a copa de sua árvore. Vocação tem a ver com o tamanho da copa da árvore que um dia Deus sonhou para que cada um de nós fizéssemos. Não existe dom certo e nem errado. Assim como não há espécie de árvore frutífera correta ou errada. Todas as árvores são úteis no pomar de Deus. O que eu quis dizer aqui? Essa frase, como eu disse, eu aprendi com Ed René. Hoje, infelizmente, ele já não é mais uma referência para mim. No entanto, o que ele ensinou, eu achei lindíssimo. E esse pastor ancião que disse isso a ele, foi fantástico. Porque, irmãos, o que tinha acontecido com Ed René nesse período? Ele tinha ido para um congresso americano, e ele lá nos Estados Unidos pensou com ele mesmo: quando eu voltar para o Brasil, principalmente aqui para São Paulo, eu vou construir a maior igreja do Brasil. E aí esse pastor ancião disse essa frase para ele: filho, cuide de sua raiz e não se preocupe com a copa de sua árvore. O que ele estava querendo dizer? Seja um cristão piedoso. Deixa Deus realizar o que ele bem quiser com você. E, naturalmente, você vai frutificar segundo o que Deus sonhou para você. Por que eu estou falando isso, meus irmãos? Alguns foram separados para serem pastor e evangelistas de porta em porta, enquanto outros vão ser evangelistas de cruzadas, enquanto outros serão evangelistas mundiais. Ué, então quer dizer que o que é evangelista de porta em porta, evangelista de presídio, é menor do que aquele que é um evangelista mundial? Não. São tipos de árvores. Árvores que nascem segundo a vontade de Deus. O irmão que viaja fazendo cruzadas em ginásios, em campos de futebol, como é o caso de Billy Graham, recebeu de Deus o dom de ser uma grande árvore com uma copa muito grande, que faz sombra para muitos animais, que dentro dessa árvore tem muitos ninhos e toda uma biodiversidade que vive nela. Mas ele só se tornou grande porque o Espírito Santo de Deus o quisesse que ele fosse. Assim. Não depende dele, depende de Deus. Vamos pegar 2 exemplos aqui. Vamos pegar 3 exemplos. Nós vimos e lemos no primeiro bloco de hoje a conversão de Saulo. Saulo, ele se converte na estrada de Damasco. Ele vai para a rua direita. E lá ele está na rua direita. Vem Ananias e fala com Saulo. Pouco tempo depois, Saulo entende o que Deus tem para ele e já começa a fazer a obra de Deus. 13 anos se passam e ele começa a caminhar com Barnabé. E ali, em Antioquia da Síria, Deus envia Barnabé e Saulo. E depois
Deus envia na sua segunda viagem missionária, depois que eles regressam na primeira viagem missionária, Paulo e Silas. Quando a gente avalia Ananias, Barnabé e Saulo, a gente não tem dúvida de mensurar a grandeza de cada um deles. Mas Paulo foi o que Deus sonhou para que ele se tornasse. Barnabé também. Podem ver que a Bíblia vai falar que Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo. E ele foi um mentor de Paulo no primeiro momento. Mas depois Paulo tem o protagonismo. Paulo, ele desenvolve mais esses dons. Paulo, ele ganha as nações. Mas se a gente for ver, o ministério de Paulo foi desvendado com Ananias. Quem foi Ananias? Nós vemos Ananias só ali em Atos 9 e não vemos mais. Percebam, são 3 dons distintos. Consagradíssimos, que viveram para Deus e que fizeram aquilo que Deus sonhou. A vocação de Ananias foi aquela vocação de ouvir do Espírito, de falar da parte de Deus para uma pessoa. Pode ver que é Ananias quem batiza Paulo. E Ananias desaparece, meus irmãos. E Barnabé? Não, Barnabé a gente já tem um pouco mais de notícia. E depois? Ele quase não aparece no Novo Testamento. E Paulo? Olha o tamanho de Paulo. Então, o mais importante é nos preocuparmos com a saúde. Em que sentido? Se eu estou me preocupando com a saúde, que tem a ver com a santidade, com a consagração, a minha vocação frutificará, segundo os desígnios e propósitos de Deus. É nessa hora que nós aprendemos com a Bíblia e descansamos. Isso parece ser um ponto de comodidade, meus irmãos, mas aqui não é. Aqui elimina muitas tensões, aqui elimina, eu diria, muita ansiedade. O povo de Deus também é um povo muito ansioso, frenético, e ministros e pastores sofrem desse mal, porque eles querem fazer mais para Deus. Ora eles se autocobram, ora eles se deixam cobrados, e entender o que Deus tem para nós muda tudo, tira o peso, tira o comparativo, tira a opressão, alivia-nos, ao mesmo tempo desafia-nos, porque de repente eu estou falando tudo isso para vocês e vocês estão fazendo uma leitura do seguinte: puxa, pastor, como é bom, eu não estou mais me cobrando, porque o meu pastor é o meu pastor, eu sou eu, mas de repente vem o próprio Deus e fala: não, seu pastor vai cuidar da comunidade, eu quero que você viaje Brasil afora, mundo afora. Ou seja, são partes em que a gente vai entender aquilo que no bloco anterior a gente aprendeu com o Eugênio Peterson, orientação espiritual. Mas aí, talvez você diga: mas pastor, por que o meu chamado é mais árduo do que o outro? Meus irmãos, não faça a leitura de um chamado, eu diria, mais complicado, como mais árduo. Vamos lá. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quando Ananias fala para Paulo, se nós fôssemos Paulo, o que entenderíamos naquele primeiro momento? Vá, pregue em todas as nações e se prepare, porque você saberá que você sofrerá pelo meu evangelho. Você veria ali como um castigo ou como um privilégio? Seja honesto. Se nós recebêssemos aquelas palavras de Ananias, no lugar de Paulo, que eu irei sofrer pelo nome de Cristo, você faria que leitura no primeiro momento? Deus está me separando para sofrer? Não parece um masoquismo? Concorda, irmãos? Consegue entender? Foi claro na minha pergunta ou não? Foi sim, pastor. Não parece que no primeiro momento é um convite ao masoquismo? Um convite estranho? Mas, na realidade, quando Deus já nos prepara por um ministério e Ele já nos aponta o caminho, é como se Ele estivesse dizendo: olha, meu filho, aqui não é um caminho de sofrimento pelo sofrimento. Aqui é um caminho de superação, porque se você vai passar por isso, eu vou estar com você. Então, não veja numa vocação que ela é mais árdua como uma punição, mas enxergue como um privilégio. Por exemplo, irmãos, é consenso que um pastor
tem um ministério árduo. Ele pode fazer dessa fala um suplício, ou ele pode fazer dessa fala uma fala onde é como se nas entrelinhas ele entendesse: o mesmo Deus que me separou por um caminho mais difícil me dará mais força para eu prevalecer e vencer em meio às dificuldades e adversidades. Percebam, tudo depende de como enxergamos. O copo está meio cheio, está meio vazio. Estão entendendo a minha fala? Ficou claro, Gil? Ficou claro, Maísa? Tomé? Tranquilo? Beleza, então. Sim, pastor, ficou claro. Tá? Então, vamos lá, meus irmãos. Continuando aqui, nossa apostila. Bom, o que é vocação? Né? A palavra vocação no grego, leia para nós, Maísa, por gentileza. O que é vocação? Vocação é chamada. Efésios 4:1. Efésios, né, pastor? Isso. Chamar. E Strongs comenta que vocação no grego é klesis. 1. Chamado a. 2. Convocação, convite. 2a. Para uma festa. 2b. Do convite divino para abraçar a salvação de Deus. Ou seja, no original, Strong é um dos maiores linguistas que nós tivemos nos últimos tempos. Ele vai fazer essas definições, né? Que essa palavra no grego tem a ver com essas verdades, que é tanto chamar quanto chamada. Chamada ao quê? É um convite para uma festa. Quem foi vocacionado para algo, é como se Deus estivesse chamando ele para uma grande festa. Que festa? É um convite divino para abraçar a salvação de Deus naquela causa, para si e para outros. Por isso que Paulo, quando ele teve esse convite, esse chamamento, mesmo sabendo que ele sofreria, mas não deixava de, na ótica de Paulo, ser o quê? Um chamamento para uma festa divina, porque outrora ele perseguia, agora ele ia ser o proclamador. Assim como Deus abriu os olhos dele, Deus iria abrir os olhos dos demais. E é óbvio que Deus estava dizendo: olha, no entanto, haverá uma luta, haverá batalhas, haverá perseguições e sofrimentos, mas fique tranquilo, eu vou estar com você. E a gente conhece a história de Paulo e a gente sabe de tudo isso. E, inclusive, no meu último bloco, quando eu falei sobre aquela mensagem que eu preguei, sobre que Jesus é a árvore da vida, e as folhas dessa árvore da vida eu ilustrei como a palavra de Deus, que nos cura ou cura as nações. Inclusive, naqueles dias, irmãos, eu tinha feito essa arte aqui, eu pedi para o irmão fazer essa arte, eu vou até compartilhar para vocês. Olha que interessante. Deixa eu mostrar aqui, ó. Olha essa arte. Do livro vivo de Deus nascem cartas vivas. Não é um retrato da nossa vida? Não é verdade? Sim, pastor. Do livro vivo de Deus, que é a sua palavra, nascem cartas vivas. Quem são as cartas vivas? Nossa. Puxa vida. Fantástico, né? E o que é o vocacionado, senão uma grande carta viva de Deus que ecoa o quê? Esse livro de Deus entre os homens. E isso é um convite para uma grande festa. E isso não omite que teremos dificuldades, batalhas, né? Tá bom? Então, joia, meus irmãos, tudo bem até aí? Tranquilo? Vamos voltar aqui para a apostila. Vamos lá. Vou pular essa parte aqui. Aqui, não. Vamos ler. Leia para nós, Maísa, por gentileza. B. Ilustração. História do pastor Ariovaldo Ramos. Seu mentor, pastor que no início do ministério, perguntou algo do tipo quando ele foi separado para o ministério pastoral. Você está disposto a viver uma vida solitária, sofredora,
a não ter ninguém para compartilhar sua dor, sofrer sozinha, viver uma vida solitária e etc., por desejar querer ingressar no ministério pastoral? Ele responde, se o senhor desejava me desanimar, já conseguiu. Então, o seu mentor concluiu, a vida pastoral é isso mesmo. Tá bom até aí, né? Eu registrei esse testemunho, irmãos, porque eu achei muito engraçado. Estávamos num congresso certa ocasião e o Ariovaldo Ramos trouxe essa ilustração e eu não me esqueci, né? Então, o pastor falou tudo isso para ele e ele respondeu, ó, senhor, se você quer me desanimar, conseguiu, né? Porque, de fato, meus irmãos, nós teremos muitas e muitas dificuldades, mas saiba disso, nós não estaremos sozinhos nessa caminhada, tá bom, meus irmãos? Bom, deixa eu prosseguir aqui, eu vou pular aqui, depois vocês leem essa minha apostila, tá bom? Agora a gente vou entrar um pouco para o livro-texto, tá bom, meus irmãos? Deixa eu pegar aqui, deixa eu pôr aqui, vamos lá para o nosso livro-texto. Aqui, deixa eu compartilhar aqui. A respeito daquela sua fala lá, pastor, sobre as raízes, interessante que a grande maioria de nós nos inclinamos justamente para o contrário, né? A gente se dedica tanto, né? É claro que é válido também, a gente entende também esse aspecto, mas a gente se dedica mais para a performance. E é claro que, assim, em muitos de nós há o desejo, né, de servir bem, de mostrar algo bom, assim, é o alimento para as ovelhas, na verdade, né, a performance lá, em relação a pregar, eu falo. Sim. A levar os sermões, né, mas é algo que, nossa, esse livro ele é muito interessante, isso que o senhor acabou de falar. Cuidar das raízes é muito mais importante e Deus fará que o nosso dom, de alguma maneira, ele tenha sucesso, né? É muito interessante pensar nisso, muito interessante. E Gil, por isso que eu disse que essas 3, 4 aulas, né, os primeiros 4 encontros, vai ser, assim, literalmente um momento de sacudir a roseira. E não pense você, Gil, que mesmo depois de 30 anos, praticamente cuidando de uma igreja, né, quase isso, é onde eu mais gasto tempo, entendeu? Tem vezes, vou até abrir meu coração aqui, Gil, que a minha preocupação é tão grande nessas coisas das entrelinhas que eu até me esqueço de me organizar melhor para o performático. Você acredita? E aí é uma outra cobrança, por exemplo, né? Me entenda, não é que eu não cuide da parte performática, mas tem horas que nós precisamos ter um equilíbrio sobre essas questões, dando, eu diria, muito mais energia à parte dos ângulos, como disse Eugene Peterson, mas a gente não pode se esquecer também do outro lado, porque as pessoas, quando elas nos veem como ministro. E é importante que tenhamos, de fato, uma apresentação à altura, porque tem horas que também a gente pode ir para o outro extremo. A gente se dedica tanto na oração, na leitura bíblica, na orientação espiritual, que a gente quase não liga para a maneira de se comunicar, para a maneira de falar, e também é um pouco de erro e de exagero. Ou seja, o equilíbrio sobre essas verdades é fundamentais, mas, ao mesmo tempo, eu concordo com você, porque os nossos olhos foram treinados a observar o que é visível. E se é visível, é verdade, e nem sempre é verdade. Se é visível, pode ser performático, pode ser artístico, pode ser dissimulado. E o diabo sabe disso. E tem horas que até mesmo, não vamos dizer aqui que todo mundo que é performático é um hipócrita. É aquilo que eu disse, nós somos treinados assim na vida, nós somos treinados assim na profissão. Pode ver, irmãos, muitas vezes a gente trabalha num emprego que a gente odeia. E a gente não quer aquilo. Mas você precisa do salário. E você fala, não, pelo salário eu vou ter que cuidar da minha família, então você acaba sendo um profissional
muito bom, porque você tem responsabilidade, mas a sua essência, você não vê a hora de se aposentar ou de trocar de profissão. Deixa eu dar um exemplo aqui, irmãos. Eu sempre gostei muito do mercado financeiro. Eu cresci desde os meus 14 anos lá. Mas não, eu gostava de operar lá no pregão. Mas o pregão em si, ele era tão desgastante e tão repetitivo. Tinha um lado bonito, tinha um lado lúdico, mas o que eu sempre gostei do mercado financeiro foi as entrelinhas, foi entender o mercado, entender as novas tomadas de decisões. E como um operador de pregão que eu fui durante a minha vida toda, praticamente, e depois um gerente de pregão que eu tinha que supervisionar as pessoas, mas ao mesmo tempo eu também tinha que operar, era muito repetitivo, era comprar, vender. Então, isso me cansava, e eu lembro que dentro de mim eu falava, eu não vejo a hora de sair daqui. Porque eu gostava do mercado, mas eu gostava do mercado nas entrelinhas. Eu gosto do mercado até hoje, né? Só para vocês terem uma ideia, né? Eu gosto de fazer uma avaliação micro e macro da situação. Eu gosto de entender melhor as coisas. E no pregão, vocês devem ver aqueles vídeos antigos, a gente repetia muito, eu compro, eu vendo. Irmãos, imagina você o dia inteiro ficar fazendo esse tipo de eu compro, eu vendo, tchau, tchau, anota. Era muito simples isso. Gostava dessa dinâmica porque me dava um salário brilhante. Achava admirável porque tinha alguns colegas que também lá faziam isso de forma surreal. Eles tinham uma memória fotográfica, a minha não era fotográfica, então eu tinha que me precaver dessa deficiência. Mas, assim, o que eu mais gosto do mercado financeiro é essa dinâmica financeira, são a construção de como ele funciona, né? Por exemplo, que nem agora, a gente está vivendo por um momento que está tendo um desfecho mundial, e eu curto muito isso, né? Então, assim, eu gosto de avaliar, de ver tendências, entendeu? Então, você vê que muitas vezes a gente acaba fazendo algo por obrigação, e na igreja, pense, irmão, você pregar por obrigação, pregar por causa de um salário, dar aula por causa de um salário, ou fazer parte de uma cúpula porque você é politicamente correto, pelo amor de Deus, isso não deve ser assim. Você deve ser cortês, deve saber entrar, sair, se relacionar, mas o ministério é muito mais do que isso, né? Então é importante cuidar das raízes, né, irmãos? Tá bom? Vamos lá, meus irmãos, vamos um pouco para o nosso livro-texto, né? O nosso livro-texto, a gente começou lendo mais alguma coisa, meus irmãos? Querem falar mais alguma coisa? Tem uma mensagem do pastor Hernandes Dias Lopes que ele vai de encontro exatamente com o que o senhor mencionou, com o que o Dio mencionou. Tem um cortezinho no YouTube, eu vou até compartilhar lá no grupo. Joia. Ele é empático em dizer que Deus não está com pressa de formar líderes. Deus, na verdade, ele quer ter uma relação conosco. Então, nessa busca pela relação, o trabalho é secundário. É uma questão relacional com ele. Sim, e pode ver, né, pastor? Quantas vezes eu digo isso até por mim, quantas vezes eu sofri como que se Deus, a redenção do meu país dependesse de mim, e não depende. Nós não somos a quarta pessoa da Trindade, né? Então, nós somos servos de Deus, tudo depende dele, né? É claro que a gente também não pode ir para comodidade, né? Mas é isso aí. Então, na nossa obra aqui, meus irmãos, né, Ministério Pastoral, quero compartilhar com vocês rapidamente algumas porções, então estarei compartilhando aqui o PDF, mas como vocês bem sabem, né, nós temos aqui o livro-texto, gosto sempre de mostrar para que os irmãos comprem o material, né, ou na edição atual, ou comprem no sebo, mas comprem o material, ou até mesmo digital, né? Então, eu vou compartilhar aqui. Ele começa falando sobre o ministério pastoral, né? E aí ele vem trabalhando sobre esses pontos, levando-nos a pensar sobre o papel do pastor. E eu quero agora compartilhar com vocês uma parte aqui sobre essa questão da hora da decisão. Opa, acho que pulei. Ou seja,
nós precisamos saber que a reorganização de uma igreja está nas mãos de um pastor. Agora, guardem isso, irmãos, tentem lembrar disso. Por isso que é importante vocês serem apoios dos pastores de vocês, trabalharem para serem apoios e jamais para serem opositores. E no momento em que Deus levantar vocês como pastores titulares, tentem trazer ao lado de vocês pessoas que possam contribuir nesse apoio. Para quê? Para que a igreja ela continue tendo uma expressão maior onde quer que ela esteja. Porque a igreja, de fato, de Jesus é uma igreja que triunfa. E agora, quero ler uma frase aqui do nosso querido livro-texto, A Igreja no Caminho Errado. Eu quero pegar aqui esses próximos parágrafos. Leia para nós, Tomé, por gentileza. Uma expectativa razoável seria aqui. A partir de onde, pastor? Uma expectativa? Isso, uma expectativa, isso. Uma expectativa razoável seria que, após 2 milênios de existência, a igreja conhecesse e compreendesse exatamente o que Deus pretendia que ela fosse. Mas a verdade parece ser exatamente o contrário. Dá Parece uma pausa, Tomé, por favor. Irmãos, parece tão simples isso. Vou bloquear o seu microfone, tá, Tomé? Só para não dar... Já. Parece tão simples isso, mas olha que frase interessante. Temos 2000 anos de história da igreja e sofremos de tantas coisas parecidas que os nossos irmãos sofreram no passado. Então, guarda isso. O fato de termos 2000 anos de história não nos omite dos mesmos erros. Por quê? Porque o ser humano é o mesmo. Os mesmos seres humanos que viveram lá no 1º século, no 3º século, no 5º século, depois no 10º século, e na Reforma, ou hoje, é o mesmo ser humano que se inclina para o ego, se inclina para o poder, que se envereda para a sua autovalorização. Ou seja, deveríamos ter aprendido melhor com a história, mas nós vemos que ela se repete, tanto na história da igreja, quanto também na história do povo de Deus. Podem ver que a história da Bíblia é uma história de um povo que erra e Deus sempre o corrige. Então, assim, quando a gente tem essa premissa, a gente olha para nós, mesmo que a gente esteja vivendo bons dias, a gente sempre tem que ter aquele cuidado, para quê? Para que a gente não volte a cair em erros do passado, ou seja pelo comodismo, ou seja pelo auto-engano, porque a história ela se repete. Ela se repete. E na questão do papel da igreja e do pastorado, a mesma coisa. Então, continua, Tomé, por gentileza, né? Parece que o caminho da religião tornou-se o caminho da igreja de hoje, o caminho errado. Scherer conclui que a cultura está abrindo caminho no cristianismo, em vez de o cristianismo influenciar a cultura. Olha só, que interessante esse pensamento de Scherer. Pode ler para nós. Os críticos sociais à nossa volta e a consciência dentro de nós indagam cada vez mais se perdemos nossa bússola moral e renunciamos à nossa herança espiritual. Stephen Carter, professor de Yale, em seu recente livro The Culture of Disability, atribui essa decadência cultural ao que crê ser a exclusão cada vez maior da religião da vida pública. Temos pressionado os fiéis no campo religioso a agir como se a fé não importasse. Raciocina Carter. Joia. Pode continuar lendo para nós, Tomé, porque agora vai vir essa frase de Francis Schaeffer, que é fantástico. Leia para nós. Francis Schaeffer chama esse fenômeno o grande desastre evangélico. Ele resume a situação.
Eis o grande desastre evangélico. O fracasso do mundo evangélico que não consegue sustentar a verdade como tal. Só existe uma palavra para isso: acomodação. A igreja evangélica acomodou-se ao espírito do mundo presente. Em primeiro lugar, houve uma acomodação em relação às escrituras, de modo que muitos que se consideram evangélicos têm uma concepção pobre da Bíblia e já não afirmam a verdade de tudo o que a Bíblia ensina. A verdade não apenas em assuntos religiosos, mas nas áreas da ciência, história e moralidade. Como parte disso, muitos evangélicos estão agora aceitando os métodos da alta crítica no estudo da Bíblia. Lembre-se de que esses mesmos métodos foram os que destruíram a autoridade da Bíblia na Igreja Protestante da Alemanha no século XIX e que vem destruindo a Bíblia para os liberais em nosso próprio país desde o início do século XX. Em segundo lugar, existe a acomodação em relação aos problemas, já não havendo posições claras com respeito a questões ligadas à vida e à morte. Joia, meus irmãos. Obrigado, Tomé. Então, meus irmãos, essas frases, principalmente esse parágrafo de Francis Schaeffer, retrata bem o desastre. Ao mesmo tempo, nós sabemos que a maneira em que nós estaremos redefinindo está nas nossas mãos. Nas mãos de quem? Dos pastores e daqueles que vêm na igreja, e principalmente na figura do pastor, essa relevância, tá bom? E agora eu só vou pontuar para a gente, só vou pontuar os títulos, né? Aqui o nosso querido irmão, ele vai falar muito sobre essa questão de crise de identidade, né? A igreja, muitas vezes, ela passa, né, por essas pressões. Hoje não é diferente, meus irmãos. Hoje pode ver que quantas são as igrejas que elas preferiram se ajustar à forma do mundo, e por isso que eu até há pouco eu citei coisas que eu aprendi com Ed Renekiewicz, e lamento que ele tenha escolhido uma releitura da Bíblia e tantas outras coisas, tanto ele quanto o Gondim, e eu digo assim com meu coração extremamente apertado, e eu sempre oro por eles, pedindo para que Deus os traga de volta a verdadeira fé bíblica, a verdadeira leitura da Bíblia. Porque, irmãos, como era gostoso, hoje mesmo pela manhã, como era gostoso poder ouvir eles pregando uma boa mensagem bíblica. Hoje pela manhã, só para vocês terem uma ideia, irmãos, eu estava fazendo meu período de devocional, eu não me recordo agora o motivo, mas eu me lembrei de um congresso em que eu participei tanto com Ed Renekiewicz quanto com o Ricardo Gondim, na Convenção Batista Nacional, lá em Serra Negra, e o Ed Renekiewicz, ele pregava sobre João Batista, meus irmãos. E ele dizia que João Batista era um homem que vivia uma vida simples, né, desapegada a tudo. E ele citava o profeta Elias e o profeta Eliseu na sua série de mensagens, porque os dois irmãos foram chamados para serem os dois oradores do congresso, né? E eu lembro como hoje, quando ele falou, sabe, irmãos, Elias, ele precisava só de uma mesa, de uma cadeira e de uma cama. O que um pastor precisa? De uma Bíblia. O que mais? Não precisa de mais nada. Então, e ele até falava, né, muitas vezes nós precisamos de tanta coisa, nós precisamos de uma TV por assinatura, nós precisamos de um celular, nós precisamos de carro, mas o verdadeiro profeta, ele precisa do quê? Ele precisa de uma cama, de uma mesa, de uma cadeira, dando essa ideia de que o verdadeiro profeta de Deus, ele precisa daquilo que Deus deu para ele, e ele parafraseava com João Batista, mostrando, nós precisamos da Bíblia, nós precisamos pregar o Cordeiro. Isso é maravilhoso, irmãos. E hoje, ao ver não só eles, mas tantos outros pastores se enveredarem por caminhos de releitura, reinterpretação, meus irmãos, como isso dói. Ou seja, é uma crise de identidade.
assim como a igreja sucumbe às pressões culturais e seculares, não é de surpreender que as funções pastorais definidas pela Bíblia e o conteúdo do treinamento ministerial biblicamente orientado também tenham sofrido sérias pressões. Então, a identidade pastoral, ela sempre foi alvo dessas crises. E por quê, irmãos? Você mexeu no general, você mexe no exército. Mas, ao mesmo tempo, o oposto é verdadeiro. Quando Deus levanta capitães piedosos, a igreja é reorganizada. Então, a defesa do nosso irmão John MacArthur Jr. vai ser em realmente trazer essa tônica. E não somente o pastor, mas a igreja, né? A redefinição da igreja implica, inevitavelmente, na redefinição da função pastoral, vindo a desaguar no treinamento pastoral no âmbito do seminário. É o que a gente está fazendo. E a gente prepara esse pastor para que a igreja, em sincronia, entenda essa proposta e, assim, volte para aquilo que as Escrituras sempre sonhou, né? Como era de se esperar, um dilúvio aparentemente interminável de livros pede atualmente uma reestruturação radical do ensino nos seminários. Isso, graças a Deus, isso na década de 90. Hoje a gente já está aqui em 2024, meus irmãos. Isso é Estados Unidos. Então, a gente tem que lembrar, irmãos, que 30 anos numa história de uma igreja de 2.000 anos não é nada. E aqui ele faz a crítica, né? O apelo ao consumidor, aquela questão de filosofia de mercado. A gente precisa ser muito firme nisso, porque senão a gente vai, sim, enveredar por caminhos perigosos. E aí ele conclui, né, que a gente tem que voltar às Escrituras, pregar somente a palavra, saber que a palavra de Deus é a verdade de Deus, que a palavra de Deus é a grama de Deus para nós. Essa frase eu aprendi com o Ariovaldo Ramos também. O Ariovaldo Ramos, certa ocasião, pregando, ele disse: o que é a função pastoral, se não dar a grama de Deus ao povo de Deus? E também faço até uma citação lamentável de ver até mesmo o Ariovaldo Ramos também ter se tornado um pastor que tem se enveredado por ideologias, tem se deixado levar por correntes políticas. E é uma pena ver esses colegas que outrora foram tão singulares chegarem a estar isso. Por isso que também o Ariovaldo Ramos é fruto das minhas orações, porque eu fui muito abençoado por ele. Olha essa frase, irmãos. O verdadeiro pastor concede às ovelhas a grama de Deus. E qual é a grama de Deus, senão a palavra de Deus? E quando a gente vê um próprio Ariovaldo unindo agora a palavra de Deus às ideologias e se enveredando por caminhos mais sociais do que por um caminho da verdadeira profecia, há uma dor no nosso coração. Agora, isso não é nem um pouco novo. A história se repete, né, meus irmãos? E aqui, as responsabilidades básicas do pastor são orar, evangelizar, capacitar, defender, amar, labutar, trabalhar, exemplificar, liderar, alimentar, vigiar, alertar, ensinar, exortar, encorajar, corrigir, confrontar, resgatar. Pelo amor de Deus, né? Então aí a pessoa já olha e fala: meu Deus, é muitas tarefas. E, querendo ou não, faz parte da nossa vocação, né? E aí ele conclui sobre essa questão de redescobrindo o ministério pastoral, né? A gente precisa, de fato, voltar a essas bases, né? Para aquilo que realmente Deus deseja para nós. Tá bom, meus irmãos? Para a gente prosseguir aqui no livro, né? Porque esse livro ele é muito bom, mas querem comentar alguma coisa sobre esse capítulo que vocês viram? Tem algum assunto que vocês grifaram? Eu achei interessante, logo aí no início da leitura, né, a igreja no caminho errado,
eu pude fazer um comparativo com aquilo que Justo Gonzalez diz no livro dele, na História Ilustrada da Igreja. Ele faz questão de mencionar que a igreja, ela tem na sua história 2000 anos, pelo menos. E nós, hoje, eventualmente, não temos uma história de apenas 30, 40 anos. A história da igreja é uma história longeva. A grande questão é que talvez, e aí no próprio livro ele vai mencionar a respeito da nossa identidade. Acho que não está claro para nós, como igreja, essa identidade, né? De que não somos um povo que surgiu agora, e eventualmente a gente acaba observando, né, a história atual, e aí se descama para ela. De algum modo, acha ela interessante, aprazível, e aí a gente abraça isso como se isso de fato fosse suficiente para a igreja. E não, a igreja tem uma história de 2000 anos, pelo menos. E é para essa história que a gente precisa se basear. Isso aí, pastor, muito bom. Joia. O Edmund Burke, né, acho que ele já é falecido, já é falecido há muito tempo, inclusive. Tem uma frase dele que eu acho bem interessante, né? Quem não conhece sua história está fadado a repeti-la. E repeti-la no mau sentido da palavra, né? Se a gente não conhece essa história de 2000 anos, e assim, a tendência é que a gente realmente repita erros da atualidade. E obrigado, pastor, porque, como eu disse, e você está repetindo agora, podem ver, e cada cultura, e cada povo, e cada geração, percebam que as coisas aparentes tomam mais significado do que o de fato é. Né? Pode ver que o povo de Israel, lá no Velho Testamento, depois da monarquia, adorava o Deus de Israel e adorava Baal. E a gente vê que nós nos perdemos com as bênçãos de Deus, né? Como você está falando. E a gente muitas vezes olha e fala, eles erraram, a gente não está errando, né? Como se fôssemos diferentes deles, né? Por isso que é importante a gente sempre estar inserido em contextos maduros, como você falou, contextos que a gente avalia a nossa história, que a gente avalia o nosso colegiado, que a gente tem esse diálogo franco, para a gente retomar, né, os posicionamentos, porque senão a gente vai estar se satisfazendo com as coisas dessa vida e quando vai ver, estamos apenas, como alguém já disse, né, apacentando não ovelhas, mas cuidando de cabras, de bodes, né? Isso é perigoso demais, né? Então é isso aí, pastor. Obrigado, viu? Joia. Alguém quer comentar mais alguma coisa, irmãos, para a gente estar finalizando? Algum destaque do livro? Eu grifei várias palavras aqui que são importantes para mim, achei que são maravilhosas, mas é isso aí. Eu grifei aqui o humanismo, o secularismo invadindo a igreja, a postura do pastor tem que ser firme. Grifei um monte de coisa aqui, muita coisa. Tem muita coisa boa. E sabe, Dio, como eu disse, né? Por isso que você vê, o contexto do seminário, irmãos, muda tudo. Quando a gente passa pelo seminário, a gente não quer sair mais. Ora como aluno, ora como um colaborador, agora dando aula para uma turma, ora fazendo uma pós, porque a gente está aqui num processo de aprendizado mútuo, de autoavaliação, de reflexão. E isso tudo é tão bom, porque muitas vezes nós, nas atividades pastorais, nós nos perdemos com o ativismo. E aí a gente quer servir a igreja, há um apelo da igreja legítimo de que precisamos consolá-los, mas tem hora que a gente não percebe que a gente está, de fato, engordando as pessoas e tem um mundo aí perdido que caminha para o abismo e que a gente precisa ir ao encontro desses que estão indo para o abismo, e nós chegamos para os irmãos da igreja e falamos, vamos ao encontro deles. Eles dizem, pastor, não dá, eu tenho que enterrar o meu parente, eu preciso casar primeiro. E aí a gente se acomoda, e quando vai ver, a igreja vira um grande clube, e é por isso que nós somos desafiados a repensar, e esse momento aqui é um momento que, para você, está sendo um momento de descoberta, e para mim, de reavaliação, porque toda vez que eu dou essa matéria, é a hora que eu vou ali lapidar a minha vida, que eu vou, meu Deus, o que eu preciso fazer mais? Olha só, eu preciso melhorar aqui, eu preciso melhorar acolá, eu preciso continuar treinando obreiros, eu preciso continuar falando sobre isso, eu preciso continuar trazendo mais pessoas para pensarem dessa forma, eu preciso compartilhar isso com mais pastores,
porque hoje tem pastores bons que se enveredaram por caminhos errados, porque eles estão satisfeitos só de crescer a igreja por causa da banda, por causa da música, ou seja, eles não estão vendo que a igreja não é isso. Isso faz parte da igreja, mas a igreja não é isso, né? Então é isso aí, meus irmãos. Então, só para a gente concluir rapidamente aqui, deixa eu compartilhar a última parte, para a gente estar fechando essa parte, e por último bloco. Olha só, aqui o que o nosso querido irmão, ele comenta. Olha só. Aqui. Ó. Ainda na página atual do livro, é na página 34. Eu vou ler aqui o slide. Um segmento significativo de igrejas e literaturas evangélicas parece estar distanciando das prioridades bíblicas. Desequilíbrios não bíblicos entre os evangélicos contemporâneos manifestam-se no aumento das tendências para, primeiro, supervalorização do raciocínio humano e uma correspondente subestimação da revelação de Deus nas Escrituras. Ou seja, a capacidade cognitiva de alguns inteligentes é maior do que Deus disse pela Bíblia. Como se Deus, só pela revelação bíblica, é muito pouco. Eu preciso de algo mais humano, mais cognitivo, mais sagaz, mais racional. Cuidado com essa supervalorização. Ora, se Deus desejasse que sua revelação fosse assim, ele teria escrito dessa forma. 2. Supervalorização das necessidades humanas definidas pelo homem e uma correspondente subestimação dessas necessidades definidas por Deus. Podem ver, meus irmãos, nós viramos uma igreja pedinte. É isso, essa é a definição. Eu quero a minha bênção. Mas Deus, quando separa Abraão, Deus diz para ele, sê tu uma bênção. E eu gosto muito de usar essa frase que eu aprendi, eu não tenho talvez tudo que eu desejo, mas eu tenho tudo que eu preciso para poder cumprir a vontade de Deus. E essa é uma máxima que tem que acompanhar a nossa vida. Porque Paulo, dizendo a Timóteo, escrevendo a esse pastor jovem, ele diz, contentai-vos no que tens. Tendo o que comer, o que vestir, o que beber, contente-se. Porque ele mesmo disse, eu nunca te deixarei, nem nunca te desampararei. Meus irmãos, perceba o quanto já temos tudo que precisamos. E o quanto cada ovelha na igreja já tem. E estão chorando de barriga cheia, tem um mundo aí carente. E enquanto a gente não entender isso, a gente vai continuar sendo um pedinte cristão. Porque essa é a definição. E todo culto de prosperidade, na realidade, não é prosperidade. É maldição em nome da prosperidade. Que se tornaram avarentos. Esses que buscam a prosperidade pela prosperidade se tornaram miseráveis. Porque eles estão buscando algo que Deus ensinou para não fazer. Que ainda Paulo em Timóteo diz que muitos, desejando a riqueza, se perderam. E ainda Paulo, dizendo a Timóteo, diz que o amor pelo dinheiro, pelas riquezas, é a raiz de todos os males. Ser rico é um dom de Deus. Se Deus der esse dom, aleluia. Mas quantos são os profetas que viviam debaixo da provisão de Deus, como era a escola dos profetas? Então, essa supervalorização das necessidades humanas e a satisfação tem feito com que a igreja enfadasse. Os pastores são culpados disso. 3. Supervalorização da vida terrena e uma correspondente subestimação da relevância espiritual. Ou seja, a gente valoriza demais essa vida aqui, o bem material aqui, a nossa performance humana, e em detrimento da vida espiritual. Gastamos um tempo demais cuidando do corpo ou da aparência e de menos cuidando do espírito e da alma. Precisa ter um equilíbrio. Precisamos cuidar, sim, do corpo. Tem aqueles que não cuidam do corpo, mas tem aqueles que vivem em função do corpo e esquecem o espírito. 4, supervalorização dos aspectos temporal da vida e uma correspondente subestimação do aspecto eterno. Ou seja, o temporal ganhou muito mais evidência do que o eterno. O que importa para nós é o eterno. Nós somos peregrinos à busca da Canaã celestial.
E essa mensagem de Bunyan e dos puritanos tem que ser redescoberta por nós. Quinto, supervalorização da cultura contemporânea e uma correspondente subestimação da Bíblia. Nós caminhamos na contracultura. Ou seja, a gente não pode se deixar levar. Em alguns momentos, a nossa cultura pode ter valores e práticas boas, nenhum problema. Mas a gente deve colocar as coisas no seu devido lugar. Nós devemos valorizar muito mais Canaã celestial, Sião celestial, do que essa nossa própria vida, ou quem sabe até essa própria pátria. Tá bom? E aqui ele acaba, né, concluindo as voltas com os interesses do Pai, que é nada mais, nada menos do que ser remodelado a partir de Jesus Cristo. Tá bom, meus irmãos? Então, agora vamos pincelar mais o livro, né? Você vê, a gente caminhou muito pouco, e como eu disse para vocês, agora a gente vai entrar no terceiro e último bloco aqui. Vamos falar um pouco sobre o material de Spurgeon, né? O chamado para o ministério, tá bom? Eu também tinha passado para vocês o outro livro o outro livro que eu dei como sugestão, que é do Ronaldo Lidório, né? Então, que é Vocacionados, como uma sugestão de leitura, tá bom? Beleza, meus irmãos? Querem falar mais alguma coisa? Alguma outra pergunta? Podemos encerrar esse bloco? Podemos. Podemos sim. Então tá bom. Vou fechar aqui.